Olá, prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia. Estamos aqui gravando alguns evangelhos, né? As sementes do evangelho aqui no parque. Veja bem que ambiente maravilhoso. Ora tem aqui um solzinho, um vento, esse ventinho maravilhoso. E eu convido você a se inscrever no meu canal. Clica no sininho para ser notificado quando estiver postado um vídeo novo ou quando estiver ao vivo. Ainda não conhece o nosso trabalho, né? Só você dá uma viajada aí pelo nosso canal, você vai conhecer a fonte de conhecimentos que você vai encontrar aí no nosso canal para suprir a sua necessidade. Seja bem-vindo. Vamos falar aqui um pouco sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava ao trabalho. Então, nesse momento, nós vamos refletir que o trabalho do Cristo não tem dia, não tem hora, né? Mas tem disciplina, tem organização, você pode fazer um planejamento. Mas o que ele quer falar aqui é um outro tipo de trabalho. Veja bem o trabalho que ele vai falar agora na descrição desta lição. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador e sim o da preguiça. Então tem aquelas pessoas que dizem assim, às vezes você contrata uma pessoa, tipo assim, um jardineiro, né? Vamos dizer que você contrata um jardineiro para limpar seu quintal, para molhar suas plantas, para cuidar da sua horta, ou o que quer que seja, né? Mas acontece que você pode observar que ele fez todo o trabalho direitinho. Aí você diz: não, agora eu quero que você lave as calçadas, que você lava isso, que você faz aquilo. Isso não está incluso naquele trabalho. E daí, na semana seguinte, ele não volta. E você começa a falar: aquela pessoa não presta. Todas as pessoas que pediam informação, eu não vou dar uma boa informação. Mas veja bem, será se você tratou esse irmão bem? Será se fez igual Jesus, né? Será? E contratou essas pessoas com boa vontade, e aquele que muitas vezes passou o dia inteirinho lá, ao relento, esperando alguém para contratá-lo para fazer o trabalho, para levar o pão de cada dia para sua casa, e não encontrou, mas ele encontrou Jesus. Aquele que encontrou pela manhã, o que à tarde, à noite, ganhou o meu valor. Então, mas acontece que a gente tem que saber que todas essas dificuldades que a gente passa, a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso naquele momento que você contratar uma pessoa. Às vezes você contratou uma faxineira para sua casa. Deve ter aí, tipo, 4, 5 meses que você não contrata, você não deu mais conta de fazer o trabalho. E daí você quer que ela, num dia só, ela faça tudo o que você deixou de fazer. Você quer que ela lava, passa a cozinha, lave parede, lave banheiro, lave tudo, naquele dia para valer a pena aquele dinheiro que você vai pagar para ela. Não, a gente também tem que observar que se você se colocar no lugar do outro, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir. E aqui ele diz: e o que será daquele que ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Pois é, vai acabar, né, se dando mal, tendo problemas mais tarde com a família e se comprometendo mais ainda, e ninguém sabe o que poderá acontecer, né? Aí ele diz: Senhor, utilizei mal o meu tempo. Emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e dá meu salário do trabalhador de boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha.
Recomeça aprendendo e quando estiveres mais dispostos, virá até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Isso acontece muito com os médios, tá, gente? A gente está falando sobre espiritismo, mediunidade, sobre o evangelho. Acontece muito. Eu conheci muita gente que ia à casa espírita, por exemplo, disse, eu só venho aqui no dia de hoje porque eu estou nesse grupo, né? Eu estou nesse grupo e eu vou ficar só nele porque eu quero vir só uma vez por semana e faltava 2, 3 semanas, né? Mas será que aquela pessoa estava preparada para assumir aquele compromisso? Isso também, observando, né, por esse lado, aí alguém diz assim, não, fulano trabalha demais, o trabalho dele é muito pesado, ele chega muito tarde em casa, mas vamos lá, será se ele não pediu, será se ele não implorou aquele trabalho? E de repente agora ele não está dando conta, né, e está trazendo essas desculpas justamente para o horário do trabalho mediúnico, ou de servir a caridade, né? Ou mesmo voluntariado. Se você não tiver boa vontade, você não faz. Por exemplo, tem um grupo ali que faz visita aos larzinhos todo fim de semana, ou até meio de 15 dias. Mas o larzinho é numa comunidade carente, é distante, temos que sair 6 horas da manhã para unir aquele grupo, e de ônibus, todo mundo deixa seus carros lá, ou vai de ônibus, alguma coisa, até chegar lá no local marcado. Eu viajo de ônibus nada, com aquela quantidade de pessoas lá dentro, eu vou no meu carro, chega lá esbanjando aquilo. Gente, não precisa disso. Então a união, a fraternidade, a caridade, ela também faz parte, né, desse coletivo. Uma certa feita, né, eu participava de um grupo e daí nós fomos fazer um encontro social fraterno na casa de um dos participantes. Lá chegando na casa dos desse participante, né, todo mundo, né, feliz porque era época, era um encontro perto do Natal, né? Somos trabalhadores, é claro que reunido aquele mesmo grupo ali, a gente estaria também ajudando a espiritualidade, porque dali também estava sendo tratado muitos espíritos que já estavam sendo preparados para ir lá. Uma vez que foi determinado 15 dias antes para que a gente fosse naquele ambiente para ajudar aquelas pessoas, né? E desencarnadas, nós somos lá para, né, fazer esse social, esse encontro social fraterno com aquelas pessoas para que pudéssemos, né, nos conhecer melhor, porque só encontrávamos à noite, né? E essa pessoa abriu a sua casa para nos receber. Abriu, entre aspas, né? Quando chegamos lá, ela falou assim, olha, todo mundo passa por esse corredor, nós vamos nos encontrar lá no jardim, né, no fundo da casa, que tem uma piscina, tinha um jardim lá, tinha umas coisas assim, e ninguém teve a oportunidade de passar pela casa dela, ninguém conheceu a casa. Se alguém que estava lá já conhecia, né, era outra coisa. Mas fomos recebidos, não conhecemos a casa, não conhecemos a família, simplesmente ela apareceu junto conosco. Então aquilo foi um tanto egoísta, porque assim, o esposo, os filhos, a família estava toda lá, mas ninguém deu as caras lá, porque, tipo assim, aquilo lá é você que resolve, eu não vou me misturar com aquelas pessoas, né? Então isso acontece muito. Então naquele dia, chegamos lá, foi assim, um ambiente até meio que hostil, né? Tava aquele ambiente hostil. Tá passando aqui um helicóptero aqui dos bombeiros. Então o que acontece nesse momento? Deixa ele passar aqui no parque. Então, meus irmãos, o que acontece nesse momento? Vamos lembrar que, será se ela estava preparada para nos acolher naquele momento, daquele encontro? É aqui, o trabalhador do Senhor, como diz aqui o mestre. Porque ela sabia que, se espírita, há muitos anos, como ela mesma falou, né, ela tinha o conhecimento que ali reunidos estaria Jerônimo, estaria toda a equipe espiritual, né? Todo mundo, como aconteceu. No final, todos se manifestaram. Foi assim um envolvimento maravilhoso, mas a gente sentia aquele ambiente hostil, né? E aqui ele diz: todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes astrais, mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses entrar. Veja bem, às vezes tem pessoas que dizem assim, Nancy, eu tenho mais dificuldade para fazer uma tarefa X. Tem pessoas que têm dificuldade de estudo, têm dificuldade de depreender aquilo que estudou. Tem pessoa que tem dificuldade, né, e em busca desse autoconhecimento, como a gente fala aqui na doutrina espírita, né? Então, são N
N dificuldades. Já tem outros que não. No primeiro parágrafo ele já entendeu toda a história, né? Mas tem pessoas diferentes. Vamos lá. Aqui no livro que a gente está complementando, esse nosso evangelho dessa semana, ele fala sobre o lado oculto da transição planetária, né? E essa regeneração, esses mundos mais felizes, nós precisamos passar lá pela crosta, né? Lá pelos abismos, para poder resgatar esses espíritos, para que eles enxerguem a luz, né? E nós somos esses instrumentos de Deus. Aqui ela diz, para isso, faz-se necessário o desenvolvimento de relações honestas, autênticas e sólidas, que estimulem a humildade e a fraternidade. Esse chamado para os tempos novos da regeneração solicita organizações alinhadas com a despretensão, a simplicidade e o desejo sincero de ser útil, que as instituições sejam dirigidas pelo bom senso e não pelo autoritarismo, pelo afeto e não pelas regras. O destaque de Kardec é muito apropriado. Não necessitamos somente desenvolver a inteligência, mas sim elevar nossos sentimentos a fim de que possamos acabar com o nosso egoísmo e orgulho. Então aqui Dona Maria Modesto, né, chama a nossa atenção para esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, né? E abrir o coração para servir com amor, para servir a caridade, para se transformar nesse trabalhador da última hora, né? Nem que seja devagar, nem que seja aquele trabalhozinho de formiguinha, devagarzinho, você vai chegar lá. A gente não faz tudo de uma vez, a gente faz aos poucos. Olha, eu sempre deixo o meu exemplo aqui para vocês. Quando eu comecei, né, a fazer esse trabalho na internet, eu fazia devagar, né, uma live por semana, né, fazia um trabalho todo devagarzinho e eu fui aprimorando, eu fui aumentando o trabalho, fui aprimorando os conhecimentos, fui expandindo o meu trabalho aí no meu canal no YouTube, né? Hoje nós temos uma escola de médiuns, né, que está trabalhando, né, instruindo pessoas, né, direcionando para as obras corretas, para que eles estudem, para que eles conheçam. Tem muita gente que não conhece essas obras que eu leio aqui, né? Então, na nossa sala virtual, na Escola de Médiuns, você vai encontrar, né, sugestões maravilhosas para cada pessoa estudar. Então, cabe a você boa vontade. Sem boa vontade, não dá o primeiro, não tem condições de dar o primeiro passo, entendeu? Mas isso, nós continuamos aqui na Seara do Cristo, como esses trabalhadores da última hora, fazendo ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar e fiquem na paz do Mestre Jesus.